A paz de Deus a todos. Shalom, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Uma ótima segunda e uma excelente semana a todos. Que em algum momento dessa mensagem, independente da hora ou do dia que vocês vão ouvir, vocês possam ser transformados pelo Evangelho e pela graça de Jesus. Todos conhecem a história do rei Davi, as suas palavras e suas histórias. Seus salmos é sempre algo a lembrar. O menino que saiu do pasto, que foi conhecido pela valentia de enfrentar Golias e respeitar o rei Saul. Davi tem uma história tanto quanto emblemática, porque o lindo de tudo isso é que as escrituras não deixam de contar os seus pecados. A história do rei que marcou e em detalhes foi exposto todos os seus erros. Hoje eu não vim contar para vocês do Davi que derrubou o gigante, mas vim contar o que está no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Tudo começa quando Davi um dia resolve não acompanhar seu exército na batalha. Ele quebra a lei. E ao ver Batseba banhar desejo de uma mulher que não era dele, se deita com ela, comete adultério. E aquela mulher tinha família, era casada. Pior de tudo isso, começa a planejar todo um cenário para escapar de fininho da situação. Davi, como rei, sabia das escrituras que, independente do cargo, deveria ser apedrejado por aquele pecado. Davi, diante das circunstâncias, pede que o marido de Batseba, que Urias, voltasse para casa. Por algum momento, ele estava na guerra e teve uma ordem direta do rei que ele voltasse para sua casa e descansasse, na intenção que Urias se deitasse com Batseba, para desviar a atenção de uma criança que vinha e que de alguma forma pensassem que aquele filho seria de Urias. Porém, Urias não se deita com sua esposa. E o Davi, já totalmente sem saber o que fazer, planeja o homicídio daquele pobre homem, coloca ele na linha de frente da guerra, até que o mesmo morreu. E depois de toda a batalha acabada, Davi então chega no campo de batalha. Primeiro começa a se vangloriar em uma batalha que ele não lutou. Pior que isso, tira a coroa de rei de Israel e ainda coloca uma coroa de um rei idólatra em sua cabeça. Em atitudes desenfreadas, Davi sai de pecado a pecado, como está escrito na palavra. Um abismo chama outro abismo, até se encontrar com o profeta Natã. Natã conta de forma simbólica sobre dois pastores, um que tinha várias ovelhas e outro que tinha somente uma. Um pastor destruindo o outro para pegar a única ovelha que aquela casa tinha. Então o profeta pergunta a Davi o que deveria ser feito diante daquela situação. E o Davi, já totalmente fora da comunhão, grita e diz: esse homem é digno de morte. E Natã diz: pois é, Davi, esse homem é você. Essa ovelha é Batseba. E essa história é sobre Urias. Davi implora o perdão e em momentos se sente aliviado. Mas o profeta ainda diz que o filho do adultério não viveria, porque pelo pecado de Davi, as nações zombariam do nome de Deus. Uma história pesada, essa história de Davi, que hoje é o tema do nosso devocional. E a mensagem é essa: vai ficar mascarando até quando? Infelizmente, nos tornamos espelhos quebrados. Como Davi,
não assumimos a primeira instância da culpa. E eu digo, a culpa é sua, a culpa é nossa. E te pergunto mais uma vez, vai ficar empurrando até quando esse erro? Vai ficar disfarçando até quando? Vai transferir a culpa até quando? Enquanto você não dizer que você é o culpado, a coisa não vai para frente. Como Jonas, assume seu erro. E nessa mensagem que é pesada, mas Deus quer dizer que teu momento não vai julgar a tua história. Senta-se agora na cadeira de réu. Assuma a culpa dos seus pecados, como fez Davi. Preferiu perder o trono, mas não queria perder a presença. Hoje, nessa mensagem, se você se humilhar nesse momento, a misericórdia e o amor de Deus te encontrarão. Pois apesar de tudo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque sempre se arrependia. E Deus hoje quer que você assuma a sua culpa e diga quem você é. Um pecador e uma pecadora que precisa ser transformado por Jesus. Aceite isso, assumindo o teu erro, porque Deus está de braços abertos a te ouvir e te transformar hoje. Feche os olhos. Essa é minha oração por você. Altíssimo Deus, Pai de nosso amado Senhor Jesus Cristo, nos encontramos neste devocional, nessa mensagem pesada, mas uma mensagem que tira um peso das nossas costas. Senhor, nessa oração, assumimos a nossa natureza pecadora. Senhor, perdoa porque pecamos a todo momento. Deixamos a ira invadir o nosso coração. Por momento falamos aquilo que não deveríamos falar. Talvez alguns aqui nesse devocional já mentiram. Talvez alguns já tiveram inveja no coração. Só não tenham coragem de assumir. Mas todos nós carregamos pecados e pecados. E não merecíamos o amor que tu disseste e que tu fizeste a nós. Pai, perdoa-nos agora. Não olha para as nossas imperfeições, mas nós assumimos a nossa culpa para ser transformados diante de Ti. Transforme o nosso coração e em tudo seremos gratos. Nessa semana, queremos pedir que Tu faça tudo segundo a Tua vontade. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado e não o nosso. No nome amado de Jesus, Teu Filho, aquele que vive para sempre. Amém. Entenda uma coisa. Saul estava preso no trono e quando perdeu, não se importou com a presença de Deus. Já Davi cometeu pecados maiores que o de Saul, mas quando percebeu tudo o que tinha feito, se preocupou com a presença. Não aceite um Deus de presentes. Aceite um Deus de presença. Quando você entender que você serve a um Deus que já fez algo por você, você não se preocupa com o que Ele vai fazer na sua vida. Só aceite ser transformado. Uma chama de Deus será reacendida no teu coração hoje. Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja em nossos corações para sempre.